Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, 31 de março, último dia deste terceiro mês do ano de 2020, queremos juntos celebrar ao Senhor, pensando na unidade da nossa igreja, a primeira igreja batista em Divinópolis. Vamos unidos caminhar, crescendo e servindo ao Senhor. Eu quero ler o Salmo 113. Abra sua Bíblia nesse salmo da palavra do Senhor e acompanhe aquilo que nos é dito acerca do louvor ao Senhor. Aqui estão algumas razões pelas quais Deus sempre é digno de ser louvado. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor com o nosso ministro de juventude, o irmão Igor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Que oportunidade que nós temos de falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo rico privilégio que temos de falar contigo, ó Deus, de estar, ó Pai, com o Senhor, através da tua santa presença, ó Deus, que habita em nós. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Em meio, ó Deus, a crises, em meio a tribulações e dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de Ti alguns pedidos, Deus, pedidos esses, ó Pai, que nós temos a plena convicção que o Senhor pode operar, que o Senhor pode, ó Deus, fazer, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus, tudo isso que nós colocaremos em Tuas mãos, ó Pai, diante de Ti nesse momento. Pai, nós queremos colocar o mundo, ó Deus, nas Tuas mãos. O mundo que enfrenta essa crise, ó Deus, aqueles que estão sendo afetados diretamente pelo Covid-19, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia, ó Pai, das nações que estão passando por isso, ó Deus, por esse problema. Pedimos que o Senhor tome conta, ó Deus, dos profissionais da área da saúde. Ó Deus, tenha misericórdia de todos eles, ó Pai, em cada hospital espalhado na face desse mundo, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia deles, que pedimos também, ó Pai, como temos orado constantemente, por aqueles, ó Deus, que estão procurando, ó Deus, um jeito de combater, ó Deus, esse vírus. Pai, nós pedimos que dê sabedoria a essas pessoas, nós pedimos, ó Deus, que oriente essas pessoas a que cheguem, ó Deus, a um remédio, uma vacina que possa combater, ó Deus, esse vírus. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado como dizemos, ó Pai, e por isso nós temos a plena convicção que o Senhor continuará fazendo. Nós te damos graças, te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento? Palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, e vamos ler os versículos 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Neste capítulo do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus apresentando uma visão da vida a partir do senhorio. Jesus está muito consciente de que há um só Deus,
e ele é Senhor sobre tudo, porque é o Criador. Ele é o Deus que encarnou para inaugurar um reino, um domínio sobre o coração humano e sobre todo o universo. E ele fala diretamente aos seus discípulos, nesse momento chamado de Sermão da Montanha, da necessidade de definir a lealdade ao Senhor. Vejam, versículo 24 desse mesmo capítulo, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Jesus aqui está falando sobre esse senhor chamado dinheiro, bens materiais, riquezas, mamon, o quanto a intenção ou desejo, o apelo por acumular bens pode se assenhorear do coração humano. Porque diante dos limites da vida humana, o ser humano sempre busca alguma segurança, ter o controle sobre as variáveis. Então, o ser humano encontra, por exemplo, no acúmulo de riquezas, o que excede do seu trabalho, além das suas necessidades, para que, acumulando este lucro, este excesso, ele possa, então, confiar que amanhã ele estará seguro. Então, Jesus está dizendo que essa tendência no coração do ser humano, pelo controle da sua própria vida, que é a fonte da idolatria, pode ser traduzida ou transferida, por exemplo, para as riquezas. Mas ele segue nesse capítulo dizendo que o medo também pode ser um senhor sobre o coração do ser humano. Quando Jesus fala, por exemplo, a partir do versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, é claro que ele não está falando da ansiedade como uma preocupação legítima pelas necessidades básicas, pelo sustento, pela sobrevivência. Ele está falando de uma ansiedade que é fruto do medo de não ter o controle sobre o amanhã. Ele fala aqui das necessidades básicas, do alimento, do vestuário, mas ele está chamando a atenção sobre esse senhor que pode dominar a partir de dentro, o medo. É certo, meus queridos, que nós estamos vivendo um momento em que o amanhã tem sido uma fonte de ansiedade. O versículo que nós lemos chama-nos a atenção sobre o amanhã, sobre o dia mau. Mal aqui não no sentido moral, mas no sentido de dificuldade, de aflição, de adversidade. Vejam que diante dessa crise mundial da Covid-19, nós estamos vivendo momentos de angústia, de preocupação. Eu sou um pai, tenho uma família, e eu me preocupo, sim. Mas eu sou convidado pelo Senhor a refletir sobre esta ansiedade, essa preocupação. Será que, de fato, isso não está denunciando em meu coração que eu tenho a pretensão de ter o controle sobre o amanhã, de dominar o amanhã? Eu nunca tive. Antes da crise, eu nunca poderia determinar como seria a minha vida. Nós temos refletido aqui nessas oportunidades sobre a qualidade de vida que nós temos, como nós somos limitados, como a nossa vida pode ser comparada a um sopro. E, de fato, nós somos dependentes de Deus. Mas, diante dessa crise, nós estamos aprendendo, como humanidade, como povo de Deus, e uma notícia me chamou a atenção nesses dias, que tem a ver com o retorno antecipado de muitos brasileiros dos Estados Unidos. Há 2 semanas atrás, a busca por voos cada vez mais escassos de retorno para o Brasil gerou muitas filas nos aeroportos dos Estados Unidos, principalmente as cidades mais visitadas, na Flórida, por exemplo, como Orlando. E esses brasileiros estavam voltando para casa com medo dos Estados Unidos. Olha que interessante. Com medo de permanecerem lá. E encontrando dificuldade de voltar. Mas o que chamou mais atenção é que os Estados Unidos começaram a deportar brasileiros, centenas e até milhares. Porque eles queriam, então, se livrar dessa responsabilidade. Já tem que cuidar dos americanos, né? E aqui no Brasil gerou-se uma preocupação com aqueles que estavam voltando dos Estados Unidos. Vejam que os Estados Unidos da América sempre significaram para muitas pessoas um amanhã seguro. A certeza de que teriam trabalho, teriam renda e que poderiam prosperar. E agora vejam que curioso. Aquele país que durante muito tempo era o alvo do sonho de muitas famílias, agora
deporta os brasileiros, e aqui o Brasil com medo de receber os brasileiros, quem está voltando dos Estados Unidos, porque podem estar contaminados. As pessoas aqui querendo ficar em casa. Muitos que apostaram tudo, seus recursos, aquilo que conseguiram granjear durante a vida, para fazerem uma mudança de país, esperando que o amanhã fosse mais seguro, esperando ter o controle sobre o amanhã. Mas é o que aprendemos nessa situação. Nunca tivemos o controle do amanhã. E não teremos agora. Mas o Senhor é Senhor do amanhã. E o que nós devemos fazer, se nós não temos o controle do amanhã, devemos confiar em Deus. Não nos inquietar. Não permitir que o medo se assenhorie do nosso coração. Não confiar em nossas riquezas ou em qualquer recurso, mas confiar em Deus. O texto diz, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra primeiro aqui pode ser traduzida também como aquilo que é prioritário, não só primeiro no sentido de ordem, mas no sentido de prioridade. A prioridade da nossa vida deve ser o relacionamento com Deus, os valores do seu reino, servirmos a um único Senhor, vivo e verdadeiro, e Ele cuidará do nosso amanhã. Não as nossas riquezas, não o nosso conhecimento, não um projeto pessoal, mas a nossa confiança de que Deus é o Senhor do amanhã. Hoje nós vamos nos devotar a Ele, entregar nossa vida a Ele, e do amanhã Ele cuidará. Vamos em oração acompanhar o nosso ministro de música, Rogério. Louvado seja o teu nome, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que nos traz o entendimento e a reflexão de que o amanhã pertence ao Senhor, de que o nosso cuidado vem do Senhor, que tudo que nós precisamos o Senhor proverá para nós. Obrigado, Senhor, porque é o teu Espírito também que tira de nós a ansiedade e permite que lancemos a ansiedade sobre o Senhor e descansemos nessa certeza de que o Senhor é provedor, de que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso porto seguro. É por isso, ó Deus, que nós oramos a Ti neste momento, agradecidos, Senhor, pelo Teu Espírito que permite a nossa reflexão na Tua palavra, que amadurece em nós essas convicções e que nos permite, ó Pai, uma caminhada com fé no Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do Teu servo, pastor Petrônio, pela vida do pastor Tarcísio, pela vida do seminarista Igor Soares. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa equipe. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, tem renovado a cada dia a nossa fé no Senhor por meio da Tua palavra. Obrigado também, Senhor, pela Tua igreja neste momento, que nos ouve. Obrigado por cada irmão. E é por eles, ó Deus, que neste momento eu suplico ao Senhor que o Senhor continue, Pai, alimentando por meio do Teu Espírito cada irmão, cada família reunida neste momento. Também, Senhor, oro a Ti pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes. Suplico ao Senhor que o Senhor conceda a esses homens sabedoria para direcionar a população, para dirigir, Deus, a nossa cidade. Peço ainda, Deus, pelos profissionais de saúde que estão nos hospitais, na UPA, em outros lugares, ó Deus, na linha de frente, combatendo, Pai, essa pandemia. Ó Deus, abençoe as famílias desses profissionais, abençoe a vida desses profissionais. Ó Deus, cuide da saúde desses profissionais, já que eles estão cuidando da saúde daqueles que estão doentes. Te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, nos auxiliando e nos fazendo descansar no Senhor. Somos teimosos e às vezes, ó Deus, vivemos, ó Pai, achando que a nossa vida depende de nós, que a nossa força será capaz de nos manter de pé. Mas precisamos descansar, que tudo vem do Senhor e o Senhor proverá todas as coisas. Louvado seja o teu nome por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco. Permaneça conectado à Primeira Igreja Batista em Divinópolis nesses dias. Você, a cada dia, tem recebido a leitura diária do Manancial logo cedo, logo pela manhã. À tarde, uma pastoral em áudio e também com texto escrito por um dos nossos ministros a cada dia. E à noite, você já sabe, temos esse momento com você. Participe. A juventude também terá seus momentos de chamada à igreja para que participe de lives com o nosso ministro de juventude. Se você pode, meu querido irmão, continue em casa. Vamos juntos continuar dando crédito às orientações do Ministério da Saúde, aquilo que nos tem sido dito. Em Minas Gerais, estado que é parte da região do Brasil, que hoje concentra 55% dos casos de Covid-19, há 2 casos de morte já. Lamentamos isso e podemos responder em oração
e sendo solidários nesse grande esforço por haver um distanciamento de pessoas para que não haja grande transmissão do vírus. Vamos seguir juntos, confiando no Senhor. Deus a todos abençoe.